E acompanhando de perto tudo o que acontece em nossa região, nós vamos conversar com ele, que é o instrutor, né, do Proerd aqui no município de Macuco. Esse ano foram 11 turmas, é isso, Cesário? Não, 5 turmas de quinto ano, né? 5 turmas de quinto ano, mas o Cesário você atende só o município de Macuco com o Proerd ou tem mais algum? Ah, não, Cantagalo. Aí, juntando Macuco e Cantagalo, 11 turmas de quinto ano foram atendidas nesse semestre com a aplicação das lições do ProERD. Agora, o Cesário, quanto tempo leva para a garotada conseguir, né, se adaptar às instruções do Proerd? Haja vista que está lidando com crianças que estão assim em fase de descoberta, são crianças que estão na faixa etária de 11, 10, 12 anos e que ainda estão naquela fase de descoberta e tipo assim, chega um policial militar para poder dar essas instruções, poder dar a aula. Como que é a receptividade desses alunos? Geralmente o fato de ter um policial fardado na escola, para as crianças já é uma coisa diferente, né? Então eles ficam a princípio apreensivos, né? Assim, só que o ProERD ele tem uma grande qualidade de transformar a vida das crianças. Eu posso dar um exemplo que uma vez eu cheguei numa escola para aplicar o ProERD, uma mãe me procurou para conversar, para me explicar, né? Que ela falou que tinha uma filha que ia fazer o ProERD e que teve um irmão, né, que foi, assim, tinha sido preso por estar envolvido com drogas e que, portanto, a filha dela, assim, criou um certo resistência à polícia. Então, vamos dizer, não gostava de polícia. Eu falei para ela, eu tenho certeza que ela vai mudar essa visão quando ela conhecer o ProERD. Aí, no dia da formatura, a mãe vem me procurar, falando, não é que ela mudou mesmo? Ela mudou a visão, ela está falando que quer ser policial. Mudou, está estudando melhor, está feliz. Porque assim, o ProERD ele trabalha com o lúdico. Apesar de nossas lições, se ele falar de um assunto sério, falar de um assunto que é grave, que a gente vê como é que está o mundo, né? Aí o aumento de violência por causa do aumento do consumo de drogas, nós trabalhamos, assim, a gente entra com uma informação que ela é pesada, ela é difícil, ela é ruim, só que a gente trabalha de uma forma lúdica, fazendo com que a criança interaja, né, nas lições. Então, assim, o que a gente mostra? A polícia não é polícia simplesmente para punir, para prender, para pedir a tua documentação, não. A polícia é a mão amiga. A polícia é a polícia legal, é aquela polícia que vai te informar, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas para o próprio bem da pessoa. O não é simplesmente o não de proibição, é um não de ajuda, né, é o não da informação. Agora, nós vimos a todo momento, quando eles fizeram as redações, eles tocam muito no assunto a caixinha de perguntas do Proerd. Como que surgiu a ideia dessa caixinha e qual foi a pergunta assim, mais inusitada que o tio Cesário recebeu de seus alunos? A caixinha de perguntas já é uma coisa que faz parte do nosso currículo de aplicação do ProERD, tem que ter. Então, desde quando o ProERD surgiu, existe essa, assim, todos os tutores têm. O que é isso? Por que surgiu essa ideia da caixinha? Quando a gente está dando a aula, por exemplo, estou dando aula sobre cigarro. Só que assim, as crianças são curiosas. Elas querem saber, poxa, você já deu um tiro? Você já foi na favela? Você já andou no caveirão? Então, assim, se você for parar a aula para explicar cada dúvida de uma criança, você não dá aula, você só vai tirar dúvida. Então, o que a gente faz? Qual é a ideia? Você manda eles colocarem as curiosidades deles ou dúvidas nessa caixinha, aí o combinado, a cada aula, antes da aula começar, você sorteia 3 perguntas, lê e responde. Aí vai assim o semestre inteiro, né? Você vai sorteando 3 e responde. Ou seja, você não tem a sua aula atrapalhada e consegue responder a curiosidade deles. Agora, perguntas inusitadas sempre tem, né? Porque existem aquelas perguntas que são bem curiosas, como por exemplo, vai ver, quer saber a idade, né? Você vai quer a idade, nome da esposa, nome de filhos, né? Se tem pai e mãe, endereço, onde mora, essas coisas todas. E curiosidade sobre o serviço policial. Quer saber se você anda de viatura, já dirigiu, se já foi numa favela, já fez uma operação, já prendeu criança, né, assim, usando drogas, assim, as perguntas são variadas. Mas a diferença entre o que a gente percebe, né, entre uma criança e um adulto. A criança, você dá uma informação, ela aprende, ela passa adiante. Né, se você falar assim, ó, o cigarro, a fumaça dele faz mal. Se você ficar perto e respirar, ou estiver próximo, aquilo vai te fazer mal. Ela vai chegar em casa e vai passar isso adiante. Ela vai passar para a tia, para o tio, para o avô. Quem tiver... não fica perto não, porque o adulto geralmente aprende e guarda. A criança aprende e vai passando adiante. Então, assim, os resultados são muito positivos, né? E, assim, é uma satisfação para a gente, né? Porque, assim, tudo bem que é uma colheita a longo prazo, mas assim, um plantio que compensa, né? Oxalá que as autoridades, né, do nosso país investissem muito mais na prevenção, porque se tivesse muito mais investimento em prevenção,
a gente não teria a necessidade da ostensividade, né, do combate ostensivo ao tráfico e às drogas. Porque se a gente conseguisse lá, no caráter embrionário, impedir que aquela decisão errada seja tomada. Então é satisfatório, muito satisfatório. Agora, eu perguntei anteriormente para a Sargento Carolina e para a Sargento Verônica, que nesse tempo que elas têm de Proerd, e eu posso fazer essa pergunta para o senhor também, porque é uma curiosidade nossa, nesse tempo que o senhor tem de Proerd, houve algum momento em que o senhor encontrou com algum aluno que chegou e falou assim, olha, eu fui seu aluno do Proerd e hoje a minha vida está totalmente mudada, totalmente diferente, porque eu tomei decisões na minha vida baseado naquilo que eu aprendi? E bastante, já encontrei. Eu lembro uma vez, por exemplo, eu estava indo para Friburgo, aí tem uma moça, né? Ela sentou do meu lado, aí falou assim, você deu aula de Proerd? Eu falei, sim. Então, não, porque eu estava lendo o livro. Eu estava lendo o livro do Proerd, assim, de onde sentada, ela foi, olhou e conheceu. Eu falei, você é instrutor de Proerd? Sou. Ela tinha estudado com outro instrutor. Aí eu aproveitei e fiz a pergunta, né? E já que você fez Proerd, posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode, velho, você já fumou, bebeu, ou fez algum uso de... Falou que não. Nunca tinha fumado, nunca tinha... Então, você observa como é que isso de outro instrutor. E instrutor meu, eu, por exemplo, no ano passado, eu dei aula no Colégio de Cordeiro, que a professora foi minha aluna do Proerd. E eu dei aula para ela em Macuco, né? Quando tinha 5º ano ali no Rodolfo Albino. Então, já encontrei, tem muitos alunos que já são casados, são até pais, e são pessoas que, por causa das lições do Proerd, não fumam, não bebem, nunca se envolveram com assim, nenhum tipo de droga, e tem assim, um comportamento exemplar. É claro que assim, eu compreendo que a gente não tem como atingir todas as pessoas, você não tem como modificar o comportamento de todo mundo. Por quê? Porque o Proerd dá informação, mas a decisão continua sendo da pessoa. Né? É igual você fala para o teu filho, né? Não pode fazer aquilo, mas aí vai lá e faz. Né? Porque assim, você dá a informação, você dá a ordem, dá o esclarecimento, mas a decisão continua sendo da pessoa. Mas, pelo que eu percebo, assim, a quantidade de pessoas que fazem boas escolhas e tomam boas decisões, assim, decisões seguras e responsáveis, é satisfatório. Então, sim, já encontrei bastante ex-alunos, né, que são hoje profissionais, são pais, são mães, são professores, né, pessoas fazendo faculdade e que fizeram o Proerd e estão levando uma vida feliz, uma vida legal, uma vida sem drogas. Certo, Cesário, para a gente encerrar, uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um conselho. Qual conselho você daria hoje para um aluno, ou para um ex-aluno, ou para os pais que estão nos assistindo? Qual conselho você daria para eles? Bem, eu deixaria, né, o versículo já foi citado aqui na fala do policial rodoviário federal, ele citou Provérbios 22:6, ensina a criança, né, ou educa a criança no caminho que deve andar, e até quando ele for velho não vai se desviar. Ali, o interessante da palavra é que ele fala assim, ó, ensina a criança o caminho, porque aí significaria que você tinha que apontar, o caminho é aquele lá. Mas diz, ensina a criança no caminho, quer dizer, é você acompanhando. Então, conselho para cada pessoa que toda vez que ele for dar uma instrução, toda vez que ele for mostrar uma coisa certa, não é apontar o que é certo, é andar com essa criança no caminho certo, sendo exemplo e apontando aquilo que é o conveniente e o correto a fazer. Tá certo, Cesário, obrigado pelas palavras e você continua acompanhando com a gente. Acontece na região, acontece aqui na Regional. Oi, boa noite. Olá, meu nome é Yasmina Silva Costa. Tenho 11 anos e estudo na Escola Municipal Professora Silva Gonçalves de Tecu Batinones. Minha professora é Kátia e eu, instrutor, se chama Cesário. Nas aulas do Proerd eu aprendi muitas coisas. Aprendi a ficar longe das drogas, aprendi a saber ouvir, aprendi a ser uma boa cidadã, aprendi a valorizar as minhas amizades. Aprendi que não podemos respeitar o próximo e aprendi também a ser confiante. Não tinha ouvido falar do Proerd antes, mas gostei muito das aulas, das histórias contadas e da caixinha de perguntas. O instrutor Cesário é muito legal. É engraçado. A gente aprendeu com ele o que é certo e o que é errado. E